saiu o edital do Exame 37 e eu quero conversar com vocês sobre quais são as disciplinas que vão aparecer nesse certame, quantas questões, um resumo das datas desse edital, entender se o oitavo período vai ou não vai poder fazer prova, como escolher uma segunda fase, como estudar estrategicamente para a maneira como foi concebido esse edital. Tudo isso nós vamos ver após a vinheta. Pessoal, na descrição desse vídeo tem um link para o edital e também um link para o calendário todo do certame e outro para os cursos preparatórios do curso jurídico, para você poder começar a sua preparação. Meus amigos, minhas amigas, esse edital trouxe as seguintes datas, vou pedir para colocar na tela. Percebam que há uma diferença entre prazo de inscrição e prazo para você pagar a taxa. O que isso me diz? A primeira coisa que me diz é que eu posso me inscrever e terminando de me inscrever eu não estou definitivamente inscrito. Eu ainda preciso pagar a taxa. Então significa que, por exemplo, eu me inscrevi e escolhi a área de civil na minha inscrição e não paguei ainda a taxa. E eu resolvo que eu me arrependi de ter feito essa escolha para civil. E na verdade eu quero me inscrever para penal. Pode? Posso. Vou, faço uma nova inscrição. E o fruto daquela inscrição, que vai nascer um novo boleto para eu pagar, é esse boleto que eu vou pagar. Pronto, estarei inscrito na minha segunda área, essa área que eu escolhi penal, numa boa. Outra coisa importante que fala sobre esse lapso entre momento de inscrição e momento de pagamento de taxa. Pessoas que vão fazer agora a segunda fase do Exame 36. Tem gente que vai fazer pela primeira vez a segunda fase. Logo, vai ter direito à repescagem. Esse edital não tem nada a ver com isso. Vai sair lá na frente o edital para repescagem. Agora tem outras pessoas que não, que já estão em repescagem, ou seja, estão fazendo pela segunda vez o exame. Essas pessoas têm que tomar um cuidado. Vão fazer prova no dia 11/12. Percebam que o resultado dessa prova vai sair lá na frente, depois do período de inscrição nesse certame. Se você que vai fazer prova e está fazendo pela segunda vez, ou seja, está em repescagem, não se inscrever agora, você fica fora do próximo certame caso não passe. Esse é um risco. Por isso, se você está nesse momento em repescagem, se inscreva agora para esse edital aqui, para o Exame 37, mas não pague a taxa. Espera o pagamento de taxa, porque você pode esperar até o resultado definitivo. Saiu o resultado definitivo, não passei, preciso fazer o próximo certame, paga a taxa e vai feliz. Outra coisa que fala sobre esse lapso. Você fez a inscrição? Maravilha. Faça essa inscrição pelo menos 2 dias antes do prazo final. E também no momento de pagar a taxa, pague com pelo menos 2 a 3 dias antes do prazo. Sabe por quê? Porque você sai de qualquer problema relacionado à tua instituição financeira, você sai de qualquer problema de excesso de pessoas indo para site, você sai de qualquer tipo de problema assim. A OAB não vai ser solidária com isso, gente. Eu vejo pessoas perdendo inscrições de exame de ordem por causa desse problema. Então você vai se antever. Você vai fazer 2 dias, 2 a 3 dias antes, tanto a tua inscrição quanto o pagamento da taxa. Uma outra coisa importante, oitavo período pode fazer esse exame? Bom, gente, se você vê que o prazo para estar no nono período é o primeiro semestre de 2023, logo quem está no oitavo período agora estará no nono, no primeiro semestre de 23, logo o edital diz que sim. Por mais que ele diga, é aluno de nono e 10º período, é aluno de 5º ano de direito ou bacharel em direito, ainda assim, se você está no oitavo agora, você vai conseguir cumprir a exigência do edital, que é estar no nono até o primeiro semestre de 23. Então, se você está no oitavo, agora, faça a sua inscrição como aluno de nono período, sem nenhum problema. Bom, gente, eu quero conversar com vocês também sobre quais as disciplinas que vão aparecer nesse certame e a quantidade de questões. Isso vai acontecer, então, após a vinheta. Previdenciário, financeiro e eleitoral não aparece nesse certame, você já sabia disso, só vem no Exame 38, mas, meus amigos, isso mostra que a gente também tem que aumentar o volume de estudo para esse certame. Para já passar agora, evitando ter que encarar mais 3 disciplinas no exame de ordem, que já tem 17 disciplinas. Agora vamos ver quais são essas 17. Quantas questões por disciplina? Vamos dar uma olhadinha. Olha só,
Ética aparece com 8 questões e é a matéria mais importante da prova. Direito civil, processo civil e constitucional com 7. Administrativo, processo penal, direito do trabalho com 6. Processo do trabalho, direito tributário e empresarial com 5. E vem o bloco de 2 questões. ECA, consumidor, humanos, filosofia, ambiental, internacional. Pessoal, pensem comigo. Se você estuda com mais afinco algumas disciplinas, você vai pontuar melhor, sabia? Ah, professor, sério, não brinca. Claro. Se você estuda, então, disciplinas mais estratégicas com mais afinco, melhor ainda. Como eu faço para estudar de forma mais estratégica? Bom, gente, a OAB apresentou um estudo, na verdade foi a FGV, com 10 anos de exame de ordem. Esse estudo foi apresentado em 2020, com 10 anos de aplicação de exame de ordem pela FGV. E nesse estudo ela demonstrou que algumas disciplinas vêm de forma mais simples. Como isso? Os alunos acertam mais. Quais são? Ética, consumidor e ECA. Não dá para eu não estudar bem essas disciplinas, porque são disciplinas que as pessoas acertam mais, logo mais simples, logo se eu aumentar o meu estudo nelas, eu vou acertar ainda mais e tenho mais chance de potencializar o meu resultado final. Foca nessas 3, mas não só nas 3. Pensa comigo, uma disciplina como administrativo, ela está também entre as que as pessoas mais acertam. Ela e direito civil, um pouco menos do que as 3 primeiras que eu disse. Mas numa linha aí de 46% de acerto médio entre os examinandos. Vale muito a pena estudar uma matéria dessa, tida como relativamente simples e que caem 6 questões. E vamos combinar que não é um conteúdo enorme. Contrasta isso com direito civil, com direito penal. Muito menor. Vale muito a pena focar em administrativo. Sabe outro conjunto que vale muito a pena? Direito e processo de trabalho. Porque são provas que caem com tendência. Essa última prova, ela foi diferente sim. Um pouco mais pesada do que as outras. Mas, via de regra, a prova de trabalho e processo vem dando uma tendência e você consegue matar questões. Então vale a pena priorizar essas 2 disciplinas juntas, que chegam a 11 questões e não tem um volume muito grande de artigos. Vale muito a pena priorizar. O direito constitucional também vale, mas dentre elas pode ser tida aqui como a mais polêmica. Por quê? Porque apesar de também ser menor, ter várias questões, né, tem 7 questões, ela tem caído de uma forma um pouco mais pesada. Agora, gente, essas que eu mencionei para vocês são as mais estratégicas. E se você gosta de direitos humanos, saiba. Direitos humanos, apesar de ter só 2 questõezinhas, ela tem uma vantagem. Também o índice de acerto que as pessoas têm em média na prova, de 46% médio em toda essa história de exame que eu narrei para vocês. Então ela pode também vir a ser uma matéria estratégica para você compor nessas principais que eu disse para vocês. Qual é a vantagem de estudar de forma mais verticalizada algumas disciplinas do que outras? Bom, sobretudo olhando pela falta de tempo da pessoa que está se preparando, você precisa aprofundar um pouco mais em algumas para poder chegar mais forte naquelas e poder pontuar mais naquelas. Se você ficar só com voo panorâmico em todas, você começa a diminuir a tua potencialidade de acerto. Vale a pena sim dar uma olhada geral em todas as disciplinas, mas algumas você tem que aprofundar. E gente, vou dizer uma coisa a vocês. O curso de Jurídico está há 20 anos na preparação para o exame de ordem. E eu converso com muitos nossos alunos, historicamente, e percebo que, graças a Deus, a maioria passa. Mas dentre os que não passam e estudam, geralmente não passam por 2, 3, no máximo 4 questões. Saibam, gente, às vezes, 2 disciplinas, uma disciplina, salvaria esses alunos, que muitas vezes entram num ciclo vicioso, de 39, 38, 39, 37, 38, às vezes 2 disciplinas, que eles saem de um acerto médio aí de 4 questões, uma disciplina com 8, como é o caso de ética, eles estando com afinco ética, poderia sair desse problema só com ética, ou ética e mais uma. Daqui a pouco ele acertou 5 questões em ética, 3 em administrativo, reprovou por 2, estudando com afinco essas 2, para gabaritar essas 2, mesmo que não gabarite, chegando perto de gabaritar, ele resolve a vida. Então, meus amigos, fica essa dica para você. Vale a pena sim você estudar de forma panorâmica o conjunto das disciplinas, mas você estudar de forma mais forte essas disciplinas mais importantes,
que para você relembrar, basta você voltar esse vídeo e entender exatamente quais elas são. Anote, vale a pena, é um bom aprendizado. Agora, nem só de primeira fase vive o examinando, é necessário também a segunda fase. Como é que eu faço para escolher de forma adequada a segunda fase? É o que nós vamos ver depois da vinheta. Temos que escolher nossa área de segunda fase, porque afinal, na inscrição, e a inscrição tem prazo curto, nós temos que definir qual é a nossa área. Se você já escolheu, eu tenho certeza que fez uma ótima escolha. Se você ainda não escolheu, eu quero te ajudar nessa escolha, inclusive chamando aqui professores do curso jurídico para pautar o porquê escolher as suas áreas de segunda fase. Mas, gente, não existe essa história de escolha certa e escolha errada. Existe sim técnicas para deixar mais estratégica essa escolha. Agora, seja como for, você vai fazer uma brilhante prova e vai passar. Mas vamos lá, gente. Primeiro eu quero chamar a professora Ana Paula Pavelski para falar sobre a área de prática trabalhista. Minha querida professora Ana Paula, me conte, por que fazer a área de prática trabalhista? Revisamos tudo de direito material, tudo de direito processual. Você vai ter as peças do zero e são 3 peças que mais caem: inicial, contestação, recurso ordinário. E além de tudo, o nosso material de consulta é excelente. O índice do material que nós usamos, o índice alfabético remissivo, não tem como não encontrar todas as teses que vocês precisam. Vem para trabalho, a aprovação é garantida. É, professora Pavelski, 3 peças que mais caem. Vamos dar uma olhadinha como então que essas peças aparecem. Gente, apareceram 13 contestações no exame de ordem unificado até aqui, 12 recursos ordinários, 8 reclamações trabalhistas, 2 consignações de pagamento, e a gente não pode perder de vista a consignação de pagamento. Por mais que a gente olhe e veja, contestação, recurso ordinário, reclamação trabalhista é o que mais cai, consignação em pagamento é algo para não se perder de vista, outras peças apareceram, mas há muito tempo não vêm e não são tendência. Então essas 4 primeiras são as mais importantes, com ênfase maior para as 3 primeiras. Agora vamos dar uma olhada nas últimas 10 provas. Olha só, de novo, a mesma lógica. Reclamação trabalhista, inclusive, superando RO e contestação, com 4, RO 3, contestação 2, e ainda vindo a consignação aqui, ó. Como não dá para largar ela para lá. Bom, meus amigos, então sabemos, quem quer pensar em trabalho já sabe que é uma área com menos peças. Claro que tem que olhar para todas as peças, mas vai estudar com mais ênfase 3 a 4 peças. E sim, trabalho é a área que vem mais fácil de todas no exame de ordem. Sem dúvida. Então, se você tem dúvidas, trabalho é a sua escolha. Eu gosto de civil igual eu gosto de trabalho, vai para trabalho. Eu não gosto de nenhuma, vai para trabalho. Eu gosto de todas, vai para trabalho. Trabalho é a área em que você coloca trabalho como uma oportunidade, logo ela é a sua escolha. Mas nós temos que dar uma olhada em outras áreas, porque muitas vezes você não tem trabalho como uma das tuas áreas de predileção ou uma das tuas áreas de possível escolha. Por isso eu quero dar uma olhadinha em penal agora, com o professor Michel Knosseisen. Professor Michel, me conta, por que escolher penal na segunda fase? Por que fazer segunda fase de direito penal? Em primeiro lugar, o número de peças é reduzido. E dentre essas peças nós temos 5 que são as mais cobradas em praticamente 90% das provas. Resposta à acusação, alegação final por memorial, apelação, recurso de distrito e agravo em execução. Além disso, os temas de direito penal são bastante recorrentes. Crimes patrimoniais, teoria do erro. Por isso, se você está pensando em fazer segunda fase penal, vem com a gente. Espero vocês. E é uma excelente escolha, professor Michel. A escolha em penal, primeiro o que o professor Michel já disse. Gente, 5 peças mais recorrentes, 6 peças caíram em praticamente todos os exames de ordem. Aí você olha, bom, o trabalho estava com 4, agora eu estou com 6, 2 a mais, vou escolher trabalho por causa de número de peças, não tem sentido. Não é por aí o caminho da tua escolha. Tem muito mais coisa além disso, gente. Então, penal sim é uma boa escolha, não é uma prova difícil, complicada. Toda prova de OAB é difícil. Agora não é uma área que vai destoar em dificuldade. Existe essa área? Existe, empresarial. Essa área destoa sim em dificuldade. Estou pensando em fazer empresarial, professor. Não vá, tá? Não vá. Só que você tem que ser expert empresarial para poder ir para lá. Se não for, nem vá para lá, tá? Agora, gente, penal é sim uma boa solução. E outra, viram o professor Michel falando? Temas recorrentes. Bom, isso numa prova é maravilhoso. Então sim, penal é uma boa escolha. Você fez um bom escritório, um bom núcleo de prática jurídica, você teve no escritório de advocacia em que você peticionou legal, é uma boa escolha. Vamos dar uma olhadinha
Como foram as provas de penal? Em 70% das provas apareceu apelação memorial ou reze. Olha só, gente, 3 peças que apareceram em 70% das provas. E, meus amigos, reze ganhando força. Já você vai ver quando a gente falar das últimas provas. 30% das provas aqui, ó, agravo execução, resposta, acusação e contra-razões. Já apareceram 3 outras peças, mas desde o 15º exame, estamos indo para o 37, elas não aparecem. Não são peças para a gente se preocupar, claro, vamos estudar, mas não para você se preocupar na hora de fazer uma escolha. Vamos ver as peças que caíram nos últimos 10. 80% das vezes, olha como faz sentido com aquele 70% que a gente viu no geral da história, ó, até cresceu. 80% das vezes, apelação, reze, memorial. E 20%, agravo execução em contra-razões. Então, meus queridos, sim, penal é uma boa alternativa, não, penal não tem um monte de peça, sim, dá para usar penal e ser aprovado, é sim uma excelente escolha. Vale ou não vale a pena escolher a prática constitucional? Para a gente poder ver isso, quero chamar o professor Antônio Kozikoski para ele comentar conosco sobre escolher ou não essa área. Houve uma época em que eu não recomendava fazer direito constitucional. Eu falava, vai fazer qualquer outra coisa, mas não faça direito constitucional porque a banca não sabia cobrar. Mas isso mudou. Do 12º, terceiro exame para cá, a banca começou a pegar o jeito e hoje ela traz peças que são facilmente identificáveis e traz um direito material que é acessível. Não estou dizendo que é fácil, né? Nenhuma segunda fase é moleza, mas no direito constitucional dá para encarar sim. Direito constitucional você vê desde muito cedo na faculdade. Quer dizer, isso te rende uma bagagem diferenciada. Você começou a estudar direito constitucional lá no 2º período da faculdade. Então, olha quanto tempo de reflexões constitucionais você tem. Além do que, objetivamente, direito constitucional é a área que mais aprova no exame de ordem. E eu não estou falando que, em razão disso, a gente pode concluir que direito constitucional é a área mais fácil. Esse conceito de fácil e difícil é um tanto quanto relativo. Mas talvez por conta desse ponto que eu disse, você ter aí um grande contato com o direito constitucional de longa data, isso pode favorecer sim a sua aprovação. Dá uma olhada nas últimas provas. Eu acho que a identificação de peças foi bem tranquila. Tem um número razoável de peças, mas tudo acaba se resumindo a uma mesma estrutura formal ou a poucas estruturas formais. Então, se você quiser fazer direito constitucional, vai ser bem acolhido aqui no curso jurídico e vamos juntos buscar essa sua aprovação. Um grande abraço. Gente, o professor Kozikoski, quando ele fala de ser a área que mais aprova, ele se refere a um estudo que a FGV apresentou dos 10 anos, que eu comentei com vocês aqui quando falava das disciplinas, né, quais eram as mais fáceis e mais difíceis de primeira fase, que tinha o maior número de acerto. A OAB também falou sobre a área de segunda fase que mais teve aprovação. E, de fato, historicamente, no estudo de 10 anos da FGV, constitucional foi apresentada como a área que mais aprovou. Mas, como falou o professor Kozikoski, não necessariamente isso mostra que é uma área mais fácil. Porque também tem menos gente fazendo a área de constitucional, o que faz que proporcionalmente não consiga, né, ter uma comparação objetiva com as demais áreas, e também as pessoas que escolhem constitucional são pessoas que já gostam mais do constitucional, o que inclina também o índice um pouco acima, mas sim, constitucional é a área que mais aprovou, apresentado pelo estudo de 10 anos de prova da FGV. O professor Kozikoski também falou, olha, são mesmas estruturas de peça, não se assuste com o volume de peça. Então vamos entender quais peças foram essas que apareceram na história do exame de ordem. Vamos dar uma olhadinha. Bom, gente, você vê aí que 64%, ou seja, a maioria absoluta das vezes caiu mandado de segurança, ADI ou ação popular. Inclusive o último exame de ordem foi uma ADI. Agora, gente, olha, não dá para bobear com outras peças, ó. Já caíram 3 ROs, 3 recursos extraordinários, 2 ADPFs que não vêm há algum tempinho, né? E já apareceram outras 5 peças aí, e o que preocupa é que dessas 5 peças, ADC e reclamação apareceu não tem tanto tempo. Então a gente não pode bobear muito com as peças de constitucional. Sim, é um grande repertório, mas com uma mesma base, né? São peças que você faz dentro de uma mesma estrutura. Vamos dar uma olhadinha nas últimas 10 provas de constitucional, o que apareceu. Bom, gente, 70%, tá vendo que há uma conexão com o que eu falei agora há pouco,
que eram 60% em toda a história, se você pega os 10 últimos, 70% as mesmas peças, ó. ADI, Ação Popular e Mandado de Segurança, 30% RO, ADC, reclamação, ou seja, se você pensar bem, a maioria das vezes vai aparecer ADI, Ação Popular e IMS, mas sim, tem oportunidade de aparecer uma gama de peças que você vai ter que resolver. Bom, gente, vamos lá. Quero falar com vocês sobre a segunda fase de civil, vou pedir para rodar uma vinhetinha e aí nós vamos voltar comentando sobre essa área que muita gente diz, olha, será que vale a pena pelo volume de peça? E a professora Andréia vai trazer argumentos que mostram que sim, civil é uma boa área para ser escolhida. Vem para a segunda fase civil. Quando a gente pensa em estrutura de peça processual, nós temos 3 grandes estruturas para aprender: petição inicial, contestação e recursos. Técnica de redação. Já travou na hora de escrever? Sabia que tinha que escrever, mas não sabia como? Pois então, nas nossas aulas da segunda fase civil, nós temos técnica de redação. Aulas que vão trazer frases pré-prontas, que vão funcionar como gatilhos mentais, para que no dia da sua prova você não trave na hora de escrever. Vamos aprender a consultar o Vademecum, nosso grande aliado no dia da prova. Vamos aprender a manusear a partir do índice sistemático, no índice alfabético remissivo. Tem dificuldade para responder questão prática? Nós temos muito treino de como achar, a partir do próprio enunciado, como achar a resposta das questões práticas. Enfim, nós temos uma excelente preparação. Nós começamos do zero, de mãos dadas, passo a passo, te capacitando tanto para peça processual quanto para as questões práticas. Tem uma ótima carga horária segunda fase civil, porque tem muito treino em sala de aula junto com a professora, junto com o professor. Então, gente, vem para a segunda fase civil que nós vamos buscar essa carteirinha juntos. Gente, parece que é uma loucura fazer civil, né? Parece que são milhares de peças, mas, sinceramente, gente, mesmas estruturas e, se você parar para pensar, você vai ver que são algumas poucas iniciais, contestação, 3 recursos. E mesmo dentro dos recursos, 2 caem mais. Vamos dar uma olhada como é que é isso. Olha só, meus amigos, 60% das vezes caíram iniciais. Ah, professor, mas são muitas iniciais. Ah, tudo bem, que tem uma diferença pequena entre uma e outra, né? Mas 60% foram iniciais e dessas iniciais, 57% delas foram 5. Essas daqui, ó. Então, o que cai em civil de inicial? Cai embargo terceiro, embargo de execução, ação de alimento, consignação em pagamento, obrigação de fazer. Cai outras coisas? Claro que caem outros tipos de iniciais, nuances de iniciais, mas a base é isso aqui. Perceba, quase 60% das vezes que caiu inicial foram essas 5 aqui. E inicial é a maioria absoluta das vezes que cai. Beleza, além de inicial, cai o quê? Cai recurso. Olha lá, 30% das vezes caiu recurso. Foram 11 recursos. Agora, quais recursos? É agravo e apelação, ó. Recurso especial caiu 2 vezes. Foram praticamente agravo e apelação. E ainda assim, agravo não vem há algum tempo. Contestação é uma peça que cai pouquíssimo. Ah, mas só é a última peça. Verdade, foi a última peça. Só que contestações caíram 3 na história. Réplica foi no primeiro exame de ordem unificado, nem FGV não era ainda, quando caiu réplica. Então eu vou pensar em quais peças quando eu peço em civil? Eu vou pensar em contestação, verdade. Eu vou pensar em 2 recursos, principalmente, agravo e apelação. E eu vou pensar em inicial. E dentre as iniciais, eu vou pensar, sobretudo, nessas aqui. Ação de alimentos, embargo terceiro, embargo de execução, consignação, obrigação de fazer. Cá pra nós, gente, nós estamos falando de quantas peças, então? De 5 iniciais, 2 recursos e contestação. São 8 peças. E cá pra nós estamos falando que 5 são iniciais. Dá para traduzir para uma, para ser bem sincero, né? Então, percebam que não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas pintam. Não é. Lembrando que quando a gente fala de inicial, mesma estrutura. E recurso cá para nós, mesma estrutura também. Quando você pensa em recurso especial, você também está pensando em mesma estrutura de agravo. Agora vamos dar uma olhada nas peças últimas. Nos últimos 10 exames de ordem. Foram 6 iniciais, 2 contestações, 2 apelações. Adivinha quais iniciais que apareceram? Ah, não se tem dúvida. Apareceu aqui embargo de execução, apareceu embargo de terceiro, isso não se tem dúvida, né? Ação de alimentos apareceu no 6, mas apareceu um pouquinho antes aqui. Pegar as últimas 11, já vai aparecer alimentos, né? Então, gente, é sempre uma mesma tendência. Então, a prática civil, ela sim
É uma prática possível. Tem um pouco mais de número de peça? Tem. Tem mais conteúdo? Ah, sem dúvida. O direito civil é uma matéria maior que as demais, mas cá para nós, algo que você pode achar também em código. O que eu quero te dizer não é para você te convencer a fazer civil. O que eu quero te dizer é que você não pode fugir de civil pelos argumentos errados. Você me fala assim, bom, Isaías, eu estou em dúvida entre civil e trabalho, a área de trabalho é mais simples. Ah, eu concordo com você. Você tem razão. Ah, eu estou em dúvida entre civil e penal. E penal, eu vou ter menos matéria, menos peça. Ah, verdade. Tudo bem. Mas vocês entendem que, se você é da área de civil, você estagiou bem em civil, você tem um bom núcleo civil, coisa que eu estou dizendo aqui várias vezes. Você gosta muito da área civil. Não tem por que fugir de civil, pelos motivos que eu acabei de explanar aqui. Mas ó, vamos fazer o seguinte, nós vamos conversar agora sobre, e aí? Qual é a área então que eu devo escolher? Deixa eu rodar a vinhetinha que nós vamos falar disso. Então vem comigo para a gente pensar em como escolher essa segunda fase. Eu quero que você tenha uma coisa na tua cabeça. Segunda fase se escolhe por experiência e se escolhe por predileção. Qual matéria eu gosto mais? Sabe por quê? Porque você vai enfrentar um tempo pesado de preparação, vai terminar a primeira fase, você vai ter passado e você vai ter 8 semanas até a prova. Gente, não é um tempo enorme, é um tempo pequeno. Que você vai ter matéria que não acaba mais, vai ter que fazer um monte de peça. Gente, olha, pesado. Se você não gosta da matéria, vai ser um grande problema. Então tem isso no teu coração. Se você não gosta daquela área, foge dela. Já. Se você gosta demais de uma área, vai para ela. Já. Dane-se o número de peças. Dane-se dizem que é fácil. Dane-se o estudo da FGV que disse que determinada área passa mais. Não interessa. Se você não gosta daquela área, não vá. E se você gosta demais de uma área, vá. Outra coisa, se você tem já experiência em uma área, porque você fez um belo núcleo de prática jurídica naquela área, com muitas peças nela, ia bem. Se você fez um belo estágio com muitas peças, ia bem. Se você já fez um curso de segunda fase numa área, não passou, então você já fez uma bela capacitação, poxa, pra que jogar isso fora? Permanece. Tá feita a tua escolha. Ah, professor, então entendi. Então eu vou pegar todos os comentários que foram feitos aqui para ver se tem alguma coisa que me agride que eu preciso sair. Isso. Professor, mas eu tô empatado. Tem 2 áreas que eu gosto igual. Eu não gosto de área nenhuma. Aí sim, você vai começar a pesar situações como constitucional, foi a área que mais passou, trabalho é a área que tem vindo mais fácil, tem menos peças. Aí sim. E só aí. Antes disso, não. Você pensa nesses 2 critérios. Tenho experiência? Tem predileção? É nisso aqui que eu vou. Não tem, ou tem mais de uma e preciso tirar a dúvida? Aí sim. E aí no coração eu falo, coloca trabalho batendo forte. Mas só depois de você falar, não tenho uma área de predileção, porque se eu tiver eu vou nela. Não tenho uma área de experiência, porque se tiver eu vou nela. Joia? Quero conversar com você sobre os cursos do jurídico de primeira fase. Vou pedir para rodar uma vinhetinha para a gente começar a conversar. Gente, a nossa preparação de primeira fase está pronta para você começar. Nós temos um preparatório curso completo que você pode começar agora e você vai ter todas as disciplinas de forma aprofundada para a tua aprovação. É um curso que não está só focado em dogmática jurídica, porque não é assim que vem a prova. É uma prova interpretativa, é uma questão com caso-problema, e é uma prova que você vai ter que entender o direito ontologicamente. Não adianta você entender fracionadamente, porque não vai cair questão fracionada. Há uma diversidade de temas incluídos numa mesma questão e que muitas vezes você tem que pensar o direito como um todo para poder responder. E é assim que a gente trabalha no nosso curso completo. Além de ter uma carga horária muito grande, os professores são muito didáticos. Então a hora líquida é muito aproveitada. Começa hoje no cursojurídico.com a tua preparação de primeira fase. E se você está no momento de segunda fase, o curso jurídico tem as melhores preparações de segunda fase. Você viu aqui alguns professores, e são professores muito destacados, tem muita prática de peça, muitos simulados, oficinas de peça, muita prática, muito conteúdo. Meus amigos, os cursos jurídicos, eu não tenho medo em dizer, são os melhores preparatórios do Brasil para exame de ordem. E o curso jurídico tem que ser o carro-chefe, o exame de ordem.
Por isso é uma escolha sem medo. Se você for para as nossas redes sociais, para o nosso YouTube, para o Google, Reclame Aqui, você vai perceber que os alunos gostam muito do curso jurídico, o que nos traz 99,75% de satisfação. Nossos índices de aprovação na primeira fase chegam a 60%, e a gente sabe que no Brasil passa cerca de 30%. Na segunda fase, uma média de 80%, e a gente sabe que no Brasil tem uma média de 45% a 50%, ou seja, médias muito efetivas. O curso jurídico é uma excelente escolha. E se você quer conhecer um pouquinho mais dele, no próprio YouTube você consegue assistir várias aulas abertas, seja de primeira fase, seja de segunda fase, para conhecer um pouco mais dos nossos professores. Acesse cursojuridico.com e começa hoje uma preparação que vai mudar a tua vida. Eu tenho convicção que você vai conseguir fazer uma escolha adequada e que sim, o 37º exame é o teu exame, é o exame da tua aprovação.